Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda Dias e irei ministrar a matéria de instituições de direito público e privado. Primeiramente, iniciaremos com o conceito básico acerca de direito público e privado. Instituições de direito público e privado significam um conjunto de normas jurídicas criadas pelo Estado com a finalidade de disciplinar as relações externas das pessoas no meio social. Este conjunto de normas impostas pelo Estado é dividido para fins didáticos em dois grandes grupos ou regimes, se assim preferirem: direito público e direito privado, como é o tema da nossa aula. Direito público, de forma geral, ele serve para identificar se aquela relação discutida no contencioso, na esfera jurídica, ela se trata de direito privado ou público. Neste momento, nós iremos aprender a identificar se essa relação, no caso concreto, se trata de direito público ou de direito privado. O caso concreto, pessoal, nada mais é de trazer para a nossa realidade fática, nossa realidade do dia a dia, a legislação inerente aos indivíduos no meio social. Bom, para identificar se é direito público ou privado, basta você identificar quem são os sujeitos que se relacionam naquela situação jurídica. O que isso quer dizer? Você tem que observar se se trata de uma relação entre o Estado e o indivíduo, trata-se de instituição de direito público. Se for entre dois estados, também direito público. Agora, caso estivermos diante de uma situação cujo se trata de relação entre dois indivíduos disputando judicialmente, por exemplo, algum direito seu, dois indivíduos particulares, seja ele pessoa física ou jurídica, trata-se de direito privado. Iremos ter uma noção maior disso na nossa aula presencial, quando nós vamos abordar de forma mais aprofundada cada um desses conceitos, ok? Bom, o direito público, ele é formado por normas que possuem um grande foco social e organizacional. Neste ramo do direito, existe uma relação vertical entre o Estado e o indivíduo, ou seja, há uma hierarquia, uma superioridade do Estado em relação ao indivíduo, no qual o Estado é superior ao indivíduo, como eu já falei para vocês, porque representa os interesses da coletividade contra interesses individuais. O que isso quer dizer? O Estado, ele está defendendo o interesse coletivo de toda a sociedade, a qual ele é responsável, em relação ao indivíduo, ao único indivíduo que pleiteia um direito seu contra o da coletividade. Então, nós teremos nesse sentido o direito público. Nessa lâmina do slide, eu trouxe para vocês um exemplo que dá para vocês memorizarem com mais facilidade essa relação vertical entre Estado e particular. O Estado, ele sempre vai ser soberano, ele sempre vai proteger o interesse social, o interesse coletivo. O Estado nunca pode ficar ao lado de um único indivíduo em detrimento do social. Já no direito privado, pessoal, como eu já falei, para você identificar se trata de direito privado, basta você analisar a relação jurídica, caso seja na esfera administrativa ou até mesmo na esfera judicial. Você tem que observar. Exemplo, João compra no mercadinho de Maria, porém não pagou Maria. Maria vai tentar administrativamente, por meio de uma cobrança extrajudicial, cobrar João. Nesse sentido, João ainda assim não cumpriu com sua obrigação de pagar. Suponha que ele não cumpriu. Maria foi até o judiciário pleitear direito seu, que é receber pelaquela mercadoria até então vendida a João. Maria pode ir ao judiciário, pleitear uma ação de cobrança
E essa ação de cobrança será legislada pelo direito do consumidor. Trata-se de uma discussão entre dois indivíduos, pessoas físicas ou, como eu já disse anteriormente, o mercadinho de Maria pode ser uma pessoa jurídica, se não for um mercadinho, digamos, irregular, entre aspas. Maria vai ao judiciário cobrar de João um direito seu que é de receber. Trata-se, nesse sentido, de um direito privado de Maria receber o que vendeu a João. Normas de direito privado, um conceito mais robusto, mais elaborado pelo legislador, para identificar, basta você observar os sujeitos envolvidos, como eu já falei, na relação jurídica. Se eles forem particulares, sem que haja qualquer envolvimento com o poder público, né? O poder público nessas situações de direito privado nunca está envolvido. Então, você vai identificar, no caso, que se trata de direito privado. As normas de direito privado são aquelas que disciplinam as relações entre os particulares, sem a participação do Estado. No direito privado, a relação ela sempre será horizontal. Os indivíduos, eles têm que estar em pé de igualdade. Eles sempre estarão em pé de igualdade, cobertos pelo princípio da equidade, que trata os iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. No exemplo dado entre João e Maria, eles estão no mesmo patamar, pois são pessoas físicas, Maria tentando recuperar, fazer valer o seu direito de receber o que foi vendido a João. É válido, pessoal, tentarmos abordar o conceito de direito. Não existe na legislação, nem na doutrina, o conceito batizado, digamos assim, de direito. Não existe. Vários doutrinadores já tentaram conceituá-los e cada doutrinador conceitua o conceito de direito da forma que de forma subjetiva, né, por meio dos seus estudos. O que eu particularmente mais gosto é esse conceito dado por Miguel Reale, que também você pode encontrar na sua apostila. De acordo com Miguel Reale, direito é a ordenação ética, coercitível, heterônoma e bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comum. Sua definição, portanto, apresenta a soma das características gerais e distintivas das normas éticas. Traduzindo, pessoal, de acordo com esse doutrinador, grande doutrinador, por assim dizer, o direito é a ordenação ética coercível. O que isso significa? O Estado impõe ao indivíduo, por meio do ordenamento jurídico, das leis vigentes naquele determinado meio social, a ordenação ética, porque a legislação ela é embasada na ética, na cultura daquele lugar. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, ele impõe aos indivíduos. É proibido matar, por exemplo. É proibido matar. É ético não matar uma terceira pessoa. É ético não matar. E o Estado impõe isso aos indivíduos. Olha, você não pode matar. Se você matar, você sofrerá uma pena, que é a prisão. Entendem? O Estado, ele pega esse embasamento ético, impõe ao indivíduo, e caso o indivíduo escolha não cumprir, ele sofrerá uma pena. Ok? Heterônoma, pessoal, significa basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. O Estado impõe ao indivíduo uma conduta e ele aconselhável que ele cumpra essa conduta.
Caso ele não venha cumpri-la, ele vai sofrer uma sanção, ele sofrerá uma pena por essa desobediência da norma. E bilateral atributiva das relações sociais, ou seja, todos os indivíduos inseridos naquela situação, eles são obrigados a cumprir o que manda a lei. Ok? Um conceito mais claro é trago nessa lâmina. Analisando-se os termos utilizados pelo autor na definição, verificamos, primeiro, que o direito é uma ordenação. A palavra ordenação pode ser entendida como um conjunto de normas que organizam algumas coisas. Por ser uma ordenação ética, essas normas organizam a esfera ética da cultura humana. Ou seja, tudo o que é obrigatório no nosso ordenamento jurídico, em qualquer ordenamento de qualquer outro país, ele tem um embasamento ético e cultural. Por meio desse embasamento ético e cultural, o Estado, como eu já falei anteriormente, impõe ao indivíduo que ele deve se comportar de tal forma e caso ele não se comporte de tal forma, ele sofrerá uma sanção. O direito, pessoal, ele é um conjunto de normas éticas, uma ordenação ética. Todas as normas éticas compartilham de determinadas características gerais, como dito acima. São imperativas, ou seja, elas impõem uma conduta, regem-se pelo princípio da imputação, que é o dever ser. Elas são violáveis, porque a conduta ela pode ser violável. Eu posso falar para João, João, você não pode matar. Mas João prefere não seguir essa orientação, essa regra que é imposta pelo Estado. Se ele escolher não obedecer e vier a matar o trem, ele vai sofrer uma pena de prisão. E contrafáticas. Contrafáticas, pessoal, ela significa dizer que essas leis, elas são violáveis e por mais que elas sejam violáveis, elas não deixam de surtir efeitos aos outros indivíduos. Não é porque João matou um terceiro que a lei ela vai deixar de existir, ela vai deixar de ser válida, ela continua ali. Agora ele teve o livre-arbítrio de não cumprir o que lhe foi ordenado. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre direito objetivo e direito subjetivo. Primeiramente, trago aqui para vocês o conceito de direito objetivo. É o conjunto de normas vigentes que disciplinam o comportamento das pessoas no meio social. Assim, fazem parte do direito objetivo todas as leis que têm por finalidade dizer como agir ou em quais casos deve-se omitir ou ainda quais são os atos considerados criminosos. O direito objetivo nada mais é do que a lei seca, a letra da lei. O que está ali escrito, que o legislador impôs aos cidadãos e está ali na letra da lei. Já o direito subjetivo, ele é o arbítrio do indivíduo de ir ao judiciário, invocar a lei na defesa de um direito seu, de um interesse seu, como foi o caso que eu dei inicialmente, o exemplo que eu dei de Maria, que vendeu a João e João não lhe pagou. Naquele exemplo, o fato de Maria ter ido ao judiciário tentar fazer com que João pagasse o que lhe devia, é um direito subjetivo dela. Agora, o que existe no direito do consumidor, que obriga João a pagar a Maria e Maria entregar para ele o que ele tenha comprado, trata-se do direito objetivo. Ramos do direito. Os ramos do direito, eles são divididos em direito natural, que são os princípios existentes em todas as legislações ou que nelas devem estar presentes, por se fundarem numa ideia superior de justiça, da qual o homem não pode se afastar. São aquele direito que já é inerente à dignidade da pessoa humana, por exemplo, como o direito de reprodução, o direito de alimentar-se. Direito positivo compreende o conjunto de normas jurídicas em vigor em um estado, em uma época determinada. É o direito
histórica e objetivamente estabelecido, encontrado em leis, códigos, tratados internacionais, costumes, decretos, regulamentos, etc. É o direito cuja existência não é contestada por ninguém. Ora, o que é colocado na legislação, por exemplo, no artigo 5º, trata-se dos direitos fundamentais da pessoa humana. Não há como ninguém chegar no judiciário e querer discutir os princípios inerentes à dignidade da pessoa humana, porque é uma coisa que já está atribuída a nós, por questão de essência do ser humano. Não há como eu chegar no judiciário querendo discutir uma coisa que é direito de todo mundo a partir do momento que nasce. Isso é o direito positivo. Trago aqui uma tabela exemplificando e resumindo para vocês os ramos do direito positivo, que é dividido em direito natural, que é o direito que já é inerente à pessoa, não precisa estar escrito em lugar nenhum, como eu trouxe para vocês, que é o direito a reproduzir-se ou não. Direito positivo, ele é dividido em direito internacional. Esse direito internacional ele é dividido em público e privado. Direito nacional é dividido em público e privado também. E o direito público é subdividido em direito constitucional, administrativo, tributário, penal, processual ou judiciário, porque o Estado cuida com uma certa atenção dessas áreas, porque elas sempre estão inerentes à defesa do direito da sociedade. O direito constitucional traz diversos dispositivos inerentes aos direitos básicos dos indivíduos. O direito administrativo, ele cuida por organizar o direito público, organizar as esferas da administração pública. O direito tributário, ele é responsável por organizar as finanças de um Estado, por exemplo, o modo como o Estado cobra impostos dos seus contribuintes. Aí o direito penal, ele está voltado o Estado usa do direito penal para proteger a sociedade de riscos inerentes, por exemplo, a ações criminosas. E o direito processual ou judiciário é a forma como o Estado faz valer esse direito das pessoas, faz valer essa legislação. É por meio deles, do direito processual e do judiciário, que uma pessoa é condenada por pena de morte, por estupro, por exemplo, que um juiz é caçado, um prefeito sofre cassação por ter lesado o erário de alguma forma, a população daquela cidade onde ele é responsável. E o direito privado, ele está atrelado ao direito civil, que são essas causas que as pessoas vão ao judiciário. Eu, como pessoa física, posso ir ao judiciário requerer um direito meu. Eu posso ir por exemplo, eu tenho uma casa de aluguel, eu alugo para uma pessoa, a pessoa deixa de pagar esse aluguel a mim, que é um direito meu, por ele estar usando aquele imóvel. Eu posso ir ao judiciário requerer uma ação de despejo, por exemplo. Essa ação de despejo, pessoal, ela está aqui, dentro do direito civil. O direito do trabalho, se eu for contratada por alguma pessoa e o meu empregador resolver parar de pagar essa contraprestação de serviço, eu posso acionar a Justiça do Trabalho requerendo esse direito meu de receber pelo que eu estou trabalhando, ou então até mesmo nessas questões onde a pessoa é demitida e o empregador não paga para ele os seus direitos. Temos ainda o direito empresarial, que é quando, por exemplo, uma empresa toma conhecimento que já não é possível cumprir com as suas obrigações acerca de seus fornecedores, por exemplo, e vai até o judiciário declarar falência para que essa empresa consiga, ao menos, quitar suas dívidas com esses fornecedores. Na próxima aula, nós vamos continuar nossa disciplina.